Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meus amiguinhos aí, amigos e amigas do sexto ano. Bom, gente, até queria pedir desculpa, eu pedi para que a Christian avisasse, vou mandar deixar também registrado lá no Google Sala de Aula do porquê dessa aula especificamente a gente não está fazendo ela pessoal, na live, né? Como eu gosto de fazer, como a gente tem feito aí mais nessas últimas semanas aí todas. É porque aqui em casa a gente está fazendo uma obra e especificamente amanhã eles vão lidar numa parte que é muito próxima de onde eu falo, do meu quarto, onde eu gravo, onde eu dou a minha aula com vocês. E além disso, eu que vou ter que recebê-los materiais, tudo amanhã. Então é por isso, tá? Mas vamos lá. Galerinha, a gente está se aproximando aí do nosso fim do semestre. E eu queria propor para vocês que nós relembrássemos aqui, para a gente poder encerrar essa parte das leituras de fantasia, das leituras mágicas, com essas temáticas mais de contos de fada. Eu queria propor para vocês uma reflexão sobre tudo que a gente viu, né? E a proposta aqui é também fazermos juntos um apanhado, né? Uma resenha, um textinho sobre o que for, qual é a conclusão, qual é as nossas impressões sobre os textos fantásticos e sobre a nossa queridíssima autora, né, que foi acompanhando com a gente aí todo durante esse mês, que é a nossa Marina, né? Que eu queria propor para vocês? Que a gente fosse lembrando aí, primeiro, quais são as características desses textos fantásticos. Eu vou fazendo essas perguntas, eu vou deixar isso no Google Sala de Aula, mas eu queria fazer esses questionamentos para vocês, para a gente pensar. O que caracteriza um texto fantástico? Um texto que tem elementos do mundo de contos de fada. Qual é a diferença da Marina Colassante, de um texto dela, para um texto especificamente de contos de fada? Quais são as temáticas, ou seja, quais são os assuntos que muitas vezes a Marina aborda? A gente viu em alguns contos dela que ela mistura elementos do fantástico com características muito fortes do dia a dia das pessoas, né? Ou seja, tem às vezes ali a elementos que um adulto vê e ele consegue causar uma reflexão nele, ou seja, não é voltado para um público completamente infantil, né? Quando a gente fala do cotidiano, a gente está falando do dia a dia das pessoas, ela fala com esses personagens femininos que são tão presentes nas obras dela, da Marina Colassante, com esses personagens de reis, que representam esses homens que muitas vezes são infelizes. Ela faz essa reflexão acerca sobre ter o dinheiro, ter posição e não conseguir essa felicidade, né? Que isso é algo que é tratado mesmo nos nossos tempos contemporâneos, né? Hoje em dia. Então, eu queria propor para vocês fazer para mim um textinho, pode ser pequeno, mas onde que nós fôssemos abordar todas essas características que vocês viram, o que vocês acharam de interessante sobre a escrita dela. Eu até passei para vocês uma entrevista, né, que foi muito bacana de acompanhar uma entrevista dela, falando sobre como é a criação, do porquê dela chamar de contos maravilhosos, né, de histórias maravilhosas, e essa mistura desses elementos, e que muitas vezes ela trata de assuntos que são completamente adultos, usando uma temática infantil, como por exemplo a morte, que é sempre um fator presente nas suas histórias, né? Então, para a gente concluir, caminhando para a conclusão do nosso semestre, né, eu propor para vocês esse trabalho de conclusão, né, onde a gente vai vai externar, colocar na nossa folha, organizar os nossos pensamentos e vamos colocar ali.
quais são os elementos das histórias, contos da Marina Colasanti. O que caracteriza essas histórias maravilhosas? Por que que elas não são completamente voltadas para um público infantil? O que que seriam assuntos do cotidiano que ela faz? Vocês podem dar um exemplo também sobre alguns contos, como por exemplo o da Moça Tecelã, né? Em que nós temos um personagem feminino que passa muito, embora tenha várias características de um conto que é infantil, tem várias características de uma pegada mais adulta, né? Porque fala sobre a vivência de uma mulher, sobre a ideia de uma mulher ser independente, dela não deixar coisas e pessoas e companheiros interferirem e afetar a vida dela. Então eu queria propor para vocês essa reflexão e fazer passar para um papel isso, tá bom? Vamos fazer com capricho, eu vou corrigir todos, eu vou olhar. Eu queria muito que a gente passasse por essa leitura, esse período dessa leitura da Marina Colasanti, tirando a melhor experiência possível, né? Eu gostei muito de ver com grande intuito que vários de vocês fizeram isso, o retorno que eu tive. As lives têm sido ótimas, tanto é que está sendo até estranho fazer esse vídeo aqui agora, né? Eu prefiro dar aula, fazer as lives. Mas a gente volta a discutir elas na próxima aula. A gente volta a discutir a live na próxima aula. Então, eu queria que vocês fizessem isso para mim, por favor, tá? Colocassem as ideias de vocês, tudo que vocês lembram sobre a Marina Colasanti, sobre as características dos contos dela, sobre o que vocês pegaram de que vocês acham que deve se observar nos contos, nas histórias maravilhosas, fantásticas, que tem elementos de clássicos infantis ou de histórias infantis, tá bom? E aí eu vou aguardar, vou deixar lá, não vou abrir essa atividade no Google Sala de Aula e aguardo o retorno de vocês, tá bom? Um abraço a todos e até aqui a semana que vem já volta tudo normal. Foi excepcionalmente na aula de literatura dessa semana, tá? Abraço a todos e até mais.